Boa tarde, sou a professora Cláudia. Bem, alunos, nós falávamos dos Estados Unidos, né, que é uma grande potência, das várias qualidades, né, que possui o país. Agora nós vamos falar sobre a China, a ascensão da China no cenário internacional. A China, a localização da China e a divisão administrativa. A China está localizada na Ásia Oriental. É o país mais populoso do mundo e o terceiro maior país em extensão territorial. Durante muitos anos, principalmente no século XX, houve uma dominação, né, da China por alguns países, né? Rússia, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Japão e Estados Unidos. Isso durou durante muito tempo. Mas com o passar do tempo, né, surgiu, né, grupos nacionalistas chineses que se organizaram, né, e para poder lutar para que não ocorresse mais essa dependência da Rússia desses países, né? Então, foi bom, foi, porque em 1949 foi promulgada a República Popular da China, implantado o socialismo. Socialismo não sendo mais dominante pelos estrangeiros. Em 1949 a 1976, durante o governo de Mao Tse-tung, a população chinesa passou por dificuldades, convivendo com fome que matou milhares de camponeses. Então, durante esse governo, houve bastante dificuldade, fome. Então, assim, foram momentos difíceis. Então, eles só venceram essa dificuldade após a morte do Tse-tung. Foi quando uma ala comunista chinesa assumiu o poder e implantou reformas que tornou a China uma grande potência. Então, veja bem, aqui nós falamos, o Mao Tse-tung, ele era o quê? Ele implantou o socialismo. E o socialismo, o que é o socialismo? É um sistema econômico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade, mantendo os bens coletivos. Então, todos os bens são divididos, né, de uma forma que todos tenham uma propriedade. Então, ele implantou isso. Depois da morte de Tse-tung, o que aconteceu? Uma ala comunista. Comunista, como que é o comunismo? No comunismo, os bens pertencem ao governo e a produção é dividida igualmente. Não pertence mais às pessoas, pertence ao governo. Então, depois que aconteceu todos esses problemas de fome, de dificuldade, depois que implantou um outro regime de economia, a China conseguiu, né, se tornar uma grande potência. Então, de 1949 a 1976, durante o governo de Mao Tse-tung, a população passou por dificuldades, convivendo com a fome que matou milhares de camponeses. Então, assim, essa morte, ela trouxe algumas vantagens, né? Depois disso, eles conseguiram se tornar uma grande potência. Então, essas reformas, por que se tornou uma grande potência? Porque incluíram o desenvolvimento industrial, modernização da agricultura, com a pesquisa científica, avanço tecnológico. Então, tudo isso fez com que se tornasse uma grande potência. Além disso, também foram criadas zonas econômicas especiais para receber investimento estrangeiro. Então, essas zonas econômicas, o que ela fazia? Ela facilitava, né, para que os produtos chegassem à China, para que eles pudessem depois exportar os produtos industrializados. Então, cresceu a exportação de produtos industrializados e também a importação, principalmente do Brasil, né, que importa o petróleo e o minério de ferro. Então, a China, apesar de ter uma grande infraestrutura, tudo, ela muitas vezes não tem os recursos naturais, né, que precisa para poder produzir esses produtos. Então geralmente ela conta com ajuda de outros países. Então, essa economia, ela não foi comparada com a abertura política.
Por quê? Porque, apesar de ter um grande avanço comercial, a China possui uma política autoritária e ditatorial, que não pratica democracia. Democracia, o que que é? Democracia é quando as pessoas têm direito a escolher seus governantes. Lá eles não têm direito de escolher seus governantes. Também não há liberdade de expressão. A imprensa falada e a imprensa escrita não tem liberdade. Essas reformas, implantadas a partir de 76, alteraram profundamente o país, inclusive o crescimento do PIB, nos anos de 1990 até os anos 2000, apresentando um acréscimo de 10%, superando os Estados Unidos. Então, o crescimento da economia chinesa ele foi favorecido por vários fatores. Primeiro, houve um grande investimento na educação, na pesquisa científica, tecnológica. O crescimento dessa economia chinesa, além do desenvolvimento tecnológico, ele causou preocupação nos Estados Unidos. Porque até então, os Estados Unidos ele é uma grande potência, mas ele se viu ameaçado, né, pelos chineses, pelo grande avanço que ocorreu nos chineses nos últimos anos. Então, assim, apesar de existir uma relação ali comercial, Estados Unidos tem muita preocupação. Por quê? Porque na China, eles não respeitam muito os direitos humanos, né? Ocorre prisão de defensores, não tem liberdade de imprensa. Então, tudo isso incomoda bastante os Estados Unidos. Mas, devido às negociações que eles fazem, né, isso tudo é superado, né? Apesar de não concordar com o que eles fazem. Agora, já a China e o Brasil, a China tornou o principal parceiro do Brasil desde 2009. Em 2016, total de exportação brasileira foram 19%. Então, o que acontece? O Brasil exporta os produtos naturais, né, para a China e importa os produtos industrializados. Então, existe uma parceria entre os dois países. Essas exportações, principalmente soja, minério de ferro, aço, petróleo, carne também, são compostos de produtos industrializados. Então, assim, um país depende do outro, né? O Brasil exporta matéria-prima e importa os produtos industrializados da China. Além disso, ainda existe uma influência cultural. Por quê? Porque nós temos, né, relacionado ao crescimento da chegada dos imigrantes no Brasil, que trouxeram o quê? Na área da gastronomia, medicina tradicional, acupuntura. Então, existe uma influência muito grande da cultura chinesa no Brasil. Então, existe uma parceria bem legal entre a China e o Brasil. Então, a China é um país promissor, só que ainda é um país subdesenvolvido, apesar de ter um grande crescimento na área tecnológica, na industrialização, mas tem muitos problemas sociais que ainda faz com que seja um país subdesenvolvido. Mas é um crescente, tem um crescimento muito grande. Então é isso aí. Pessoal, aí depois eu quero que vocês façam, né, um relato, né, de 3 pontos importantes em relação a esse assunto, né, da China, e que façam no caderno, tá? Ok? Tá, beleza.